O mundo estava esperando um aperto de mãos que poderia mudar os rumos da história. As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã terminaram sem acordo, e o relógio para o confronto de proporções globais voltou a correr. Mas espera, antes de falarmos disso, você não está inscrito no canal? Sério? Que história é essa? Se inscreve aí. A gente está chegando nos 10 milhões e você vem com a gente. Vai perder? Demora 2 segundos. Prontinho? Agora vamos para o vídeo. Dez. O dia em que a diplomacia quebrou em Islamabad. Por que Islamabad é a capital do Paquistão? Pode parecer um cenário aleatório para um encontro entre Estados Unidos e Irã, mas na geopolítica de alto nível não é por acaso. Desde a Revolução de 79, americanos e iranianos cortaram relações diplomáticas oficiais. Não existe a embaixada de um no país do outro. E adivinha qual país abriga a representação oficial de interesses do Irã lá dentro de Washington, servindo como uma ponte invisível durante décadas? O Paquistão. Além de ter uma fronteira direta com o Irã, o Paquistão é uma potência nuclear que sempre fez malabarismo para manter relações aceitáveis tanto com o regime iraniano quanto com a Casa Branca. Depois da explosão de violência em fevereiro, quando os ataques americanos mataram o líder supremo do Irã e deixaram o Oriente Médio a milímetros de uma guerra total, o Paquistão foi o único terreno neutro em que os dois lados aceitaram pisar. A escolha dos nomes que sentaram à mesa também mostra a tensão do momento. Donald Trump não foi, mas enviou seu vice-presidente J.D. Vance com uma missão clara: arrancar um acordo que soasse como uma rendição iraniana e uma vitória absoluta para a política América em primeiro lugar. Do lado de lá, os iranianos enviaram Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento do Irã. E um detalhe importante: Ghalibaf não é um diplomata comum. Ele é um comandante de alto escalão da Guarda Revolucionária. Ele é a essência da linha dura militar. É enviado para provar que o Irã não se curvou após perder seus líderes em fevereiro. Foi com esse clima pesado que eles sentaram à mesa no sábado e negociaram por mais de 20 horas ininterruptas, invadindo a madrugada do domingo, 12 de abril. O objetivo era tentar transformar o atual cessar-fogo provisório, que está segurando a guerra por um fio, em uma paz duradoura. Mas existe uma regra implacável na diplomacia: você não apaga quase 50 anos de ódio, agravados por assassinatos recentes em apenas uma noite. O sol raiou e as portas se abriram sem nenhum aperto de mãos. J.D. Vance saiu de lá frustrado, já que o Irã se recusou a ceder às exigências americanas. Os iranianos, por sua vez, correram para a mídia culpando a arrogância dos Estados Unidos. O fracasso de Islamabad não foi apenas mais uma reunião que não deu em nada, foi um aviso de que as peças do tabuleiro acabaram de voltar para a posição de ataque. 9. O ponto intocável: a bomba nuclear do Irã. Para entender por que as conversas implodiram, precisamos olhar para o problema que nenhum dos dois lados consegue resolver: o programa nuclear do Irã. Enriquecer urânio é basicamente purificar esse mineral cada vez mais até ele ficar potente o suficiente para alimentar uma bomba nuclear. Quanto maior o enriquecimento, mais perto da bomba. Em 2015, na época do presidente Obama, os Estados Unidos e o Irã assinaram um acordo nuclear histórico, chamado informalmente de Acordo de Viena. O Irã concordava em limitar o programa em troca do fim das sanções. Funcionou por um tempo, mas durante o seu primeiro mandato, Trump jogou esse acordo fora e o Irã respondeu da única forma que sabia,
acelerando o enriquecimento de urânio sem parar. Para os Estados Unidos, a ideia de um Irã capaz de construir uma bomba nuclear é uma ameaça que não tem negociação possível. Vance chegou ao Paquistão com uma posição fechada. O Irã precisava desmantelar completamente qualquer avanço nuclear recente, sem espaço para conversa. Mas o governo iraniano enxerga isso de um jeito completamente diferente. Para eles, o programa nuclear é questão de soberania, de orgulho nacional e, principalmente, a maior proteção que tem contra uma invasão estrangeira. Abrir mão disso com base em promessas americanas que já foram quebradas antes? Fora de cogitação. É um ciclo sem saída. O Irã não abre mão do programa enquanto não tiver garantias reais e os Estados Unidos não aliviam as sanções enquanto o Irã não recuar. Um lado esperando o outro piscar primeiro. Foi exatamente esse impasse que afundou Islamabad. E ele continua sem solução. 8. O interruptor da economia mundial, o Estreito de Hormuz. Enquanto as conversas aconteciam em Islamabad, o verdadeiro trunfo do Irã operava bem longe dali, nas águas do Golfo Pérsico. E como a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, o Estreito de Hormuz é um corredor de água estreito em formato de V que fica entre o Irã e a Península Arábica. Por ali passa todos os dias entre 20% e 30% de todo o petróleo comercializado pelo mar no planeta. É a passagem de energia mais importante do mundo. E o que torna o Estreito de Hormuz tão perigoso é justamente o quanto ele vale. O Irã chegou a Islamabad sabendo que tem o poder de desligar o interruptor da economia global quando quiser. Se Hormuz fechar, não há rota alternativa viável para escoar o petróleo do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita e dos Emirados. Só a ameaça disso já encarece os seguros de qualquer navio que passa por ali e coloca os mercados em pânico. É por isso que o Irã é muito mais perigoso do que parece no papel. Eles chegaram à mesa segurando a economia mundial como refém e foi exatamente isso que deu aos negociadores iranianos a coragem de não aceitar as condições impostas por Washington. 7. A cartada de Trump. O que vem por aí? Com o colapso das negociações, a grande pergunta que ficou no ar foi: o que Trump vai fazer agora? Voltar para Washington e dar mais tempo à diplomacia ou decidir que chegou a hora de escalar o conflito? Relatos indicam que Trump está considerando um bloqueio naval ao Irã, uma tática parecida com o que aconteceu na Venezuela, quando os Estados Unidos cercaram o país com navios de guerra e apertaram o regime de Nicolás Maduro até a ruptura. Funcionou lá. A ideia agora seria repetir o movimento nas águas muito mais perigosas do Golfo Pérsico, e há sinais concretos de que algo está se movendo. No fim de semana, enquanto as negociações ainda estavam em andamento, as Forças Armadas Americanas sinalizaram publicamente sobre garantir a segurança do Estreito de Hormuz, um recado claro de que os Estados Unidos estão prontos para agir naquelas águas. Se o bloqueio naval for confirmado, o cenário muda completamente. Cercar os portos iranianos significa nada entra, nada sai. Pelo direito internacional, bloquear os portos de um país é um ato de guerra. Trump acredita que a pressão vai funcionar, mas analistas alertam que o Irã não vai ficar parado. Se isso escalar, o Golfo Pérsico pode virar um campo de batalha. 6. A arma que ninguém vê, as sanções econômicas. Enquanto o mundo debate bloqueios navais e movimentações militares, existe uma guerra que já está em andamento há décadas e que a maioria das pessoas nunca viu de perto: a guerra das sanções econômicas. Sanções são restrições impostas por um país contra outro. Bloqueios de transações financeiras, proibições de comércio, congelamento de ativos. É uma forma de pressão que não usa armas, mas que pode deixar um país de joelhos sem disparar um único tiro. Os Estados Unidos usam sanções contra o Irã desde a Revolução de 79. E desde o colapso desse acordo nuclear de 2015, que mencionamos antes, essa pressão só foi aumentando. Hoje, o Irã está praticamente isolado do sistema financeiro global,
Bancos não operam, empresas estrangeiras não negociam e o petróleo iraniano, que deveria ser a principal fonte de renda do país, mal consegue chegar aos compradores. E, no entanto, o Irã não cede. Para Washington, isso é profundamente frustrante. A expectativa americana sempre foi de que o estrangulamento financeiro forçaria um colapso rápido do regime, mas a tática travou. O colapso de Islamabad não encerra esse conflito, apenas reinicia mais um sufoco financeiro que os Estados Unidos já conhecem de cor, mas que não está trazendo a rendição esperada. 5. Por que os Estados Unidos não atacam de uma vez? Se os Estados Unidos têm poder militar para destruir grande parte da infraestrutura iraniana, por que a Casa Branca não ordenou um ataque direto e em larga escala quando as negociações falharam? A resposta não está no campo de batalha. A correspondente internacional da BBC, Liz Doucet, resume o motivo de forma direta. Um retorno à guerra seria profundamente impopular dentro de casa. O povo americano ainda carrega na memória as cicatrizes do Iraque e do Afeganistão, guerras que custaram trilhões de dólares e se arrastaram por décadas sem trazer estabilidade real para o Oriente Médio. O cidadão comum até apoia demonstrações de força, como enviar navios e impor sanções, mas rejeita completamente a ideia de mandar soldados para lutar em mais um conflito sem fim. Além do peso social, existe a fatura econômica. Uma guerra aberta faria o preço do combustível disparar globalmente, pressionando ainda mais o custo de vida nos Estados Unidos, no momento em que a inflação já é uma preocupação constante. E o pior, a força bruta isolada não resolveria o problema porque o Irã iria reagir instantaneamente. É por isso que Washington caminha numa corda bamba, apostando no estrangulamento financeiro e no bloqueio naval. Cruzar a linha para a guerra declarada traria um custo interno que o governo americano parece não estar disposto a pagar. 4. Por que o Irã acha que está ganhando a guerra? O governo iraniano passou anos suportando sanções pesadas e adaptou sua economia para sobreviver sob pressão constante. O que eles chamam de economia da resistência. A postura oficial é clara: eles não estão com pressa para negociar. Uma fonte iraniana citada pela agência de notícias Tasnim foi direta: o Irã não está com pressa para negociar. A jogada agora é dos americanos. A estratégia iraniana nunca foi vencer os Estados Unidos numa batalha direta, porque isso seria impossível. A aposta é desgastar, forçar a impaciência das democracias ocidentais a falar mais alto do que qualquer ultimato militar. E o Irã chegou a Islamabad não como um país derrotado, chegou achando que está vencendo com posição forte. E a correspondente da BBC em Islamabad, Azadeh Moshiri, resumiu bem o que aconteceu. A grande lição aqui é que a força bruta não foi suficiente para fazer os iranianos recuarem. O regime sobreviveu mesmo após perder Khamenei e dezenas de líderes militares nos ataques americanos e israelenses de fevereiro de 2026. Os estoques de urânio enriquecido continuam protegidos em instalações subterrâneas. Para Teherã, isso é prova suficiente de que a resiliência compensa. Eles estão apostando que os Estados Unidos vão ceder primeiro, por cansaço político ou por pressão econômica. 3. Contagem regressiva. O cessar-fogo está prestes a expirar. Tudo o que discutimos até agora ganha um peso diferente quando você olha para o calendário. Existe uma data que o mundo inteiro está acompanhando: 21 de abril. É quando o cessar-fogo provisório que permitiu as negociações de Islamabad expira oficialmente. O prazo está se esgotando. Se nenhuma extensão for negociada antes do dia 21, as amarras se soltam e os dois lados ficam livres para voltar a se atacar no mesmo nível de antes, com todas as consequências que isso traz para a região e para os mercados globais.
É por isso que, mesmo com o colapso público das negociações, a diplomacia nos bastidores nunca parou de funcionar. A BBC apurou que conversas indiretas continuaram acontecendo, com o Paquistão operando como mensageiro urgente entre as duas delegações. Diplomatas paquistaneses estão levando propostas de um lado para o outro, tentando encontrar qualquer ponto em comum que justifique, ao menos, renovar o cessar-fogo por mais 30 ou 60 dias, ganhando tempo para uma nova rodada de negociações. Ninguém vai assumir publicamente que está cedendo, mas nos canais paralelos, longe das câmeras, pequenos acordos podem ser suficientes para evitar o pior. O Paquistão carrega agora a responsabilidade de resolver essa situação antes que a meia-noite do dia 21 de abril reabra o conflito. 2 navios frente a frente. O que acontece no mar? Se o cessar-fogo não for renovado e o bloqueio naval entrar em vigor, o cenário nas águas do Golfo Pérsico vai ser aterrador. E os primeiros sinais já apareceram. 2 navios de guerra americanos de médio porte, equipados com mísseis e sistemas de combate avançados, os chamados destroyers, atravessaram o Estreito de Hormuz pela primeira vez desde o início do conflito. Foi uma demonstração calculada, uma forma de dizer ao Irã que os Estados Unidos estão prontos para operar naquelas águas. Agora, imagine o que acontece quando esse bloqueio entrar em pleno funcionamento. Navios varredores de minas, que são aquelas embarcações feitas para desarmar explosivos debaixo d'água, navegando em formação de combate em águas extremamente estreitas. Ao mesmo tempo, lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Iraniana, a força militar de elite do regime, operando em grupos para criar confusão e testar os limites dos marinheiros americanos a cada passagem. O problema mais grave nesse cenário não é uma guerra declarada, é um acidente. Um tiro disparado por engano, um radar interpretando errado o movimento, um comandante tomando uma decisão rápida sob pressão. Se o navio americano for atingido e houver baixas militares, a pressão sobre Trump para ordenar uma retaliação em larga escala vai ser impossível de conter. E o Irã já deixou claro que responderia imediatamente. O Golfo Pérsico, uma das rotas mais movimentadas do planeta, pode virar um campo de batalha em questão de horas. Afinal, o que vai acontecer agora? Então, com tudo isso na mesa, o que os especialistas esperam que aconteça de verdade nas próximas semanas? O ex-embaixador britânico no Irã, Nicholas Hobton, é uma das vozes mais ouvidas sobre o conflito agora. E ele vê sinais positivos no que aconteceu em Islamabad. Para ele, os dois lados abordaram as conversas de forma construtiva, conversaram por um período excepcionalmente longo e a forma como conduziram as discussões permitiu tanto debates técnicos detalhados quanto declarações mais gerais, algo que não se via há anos. Hobton acredita que a janela para um acordo ainda não fechou, mas ele deixa claro: se um acordo vier, será mais complexo do que o acordo nuclear que os dois países assinaram em 2015. Vai exigir novos elementos, novas garantias e muito mais tempo do que qualquer um dos dois lados está admitindo publicamente. A distância entre eles ainda é grande, mas os dois lados parecem esperar que novas conversas aconteçam. No fundo, nenhum dos dois lados parece querer uma guerra brutal agora. Os custos seriam altos demais. O Irã quer preservar sua capacidade de negociação enquanto tenta aliviar as sanções por acordos informais. O que o mundo provavelmente vai assistir é um conflito que não termina com uma declaração de paz nem com uma declaração de guerra, mas que segue vivo, tenso e imprevisível, com um planeta inteiro prendendo a respiração a cada novo movimento de tropas. Islamabad não foi o fim, foi um aviso. Para continuar informado sobre esse conflito de perto, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma atualização. E se quiser ir além, o Clube de Membros tem planos a partir de R$ 3,99, onde você ganha acesso a benefícios exclusivos. Deixa o like e me conta aqui nos comentários, você acha que o cessar-fogo vai ser renovado no dia 21 de abril ou o conflito vai
voltar a escalar. Até o próximo vídeo.